Gente, boa tarde. Pessoal, desculpa, o Pedro pediu para ficar título também. Tá? Bom, perdão. O Pedro não decorou a sala. Oi? O Pedro não decorou a sala aí, né? Bom. Bom, gente, é o seguinte. Os que já fizeram pesquisa de ventilação plasmática falam muito isso. Então, essa ideia mesmo, a gente fala 3 vezes a mesma coisa. Né? Só para a gente, antes de começar para o vídeo, eu tenho um pouco da importância do tema. E vocês, a gente vai bastante a papo gráfico. Então, eu preciso deixar separado. Tá? Agora, depois, nós somos mais ou menos 20, então 15. Então, 10%. Assim, essa é a importância do que o plasmático orgânico, com as novas medicações, eles sumiram no mercado, principalmente porque tem corticoide de inalatório. E quando acontece, eles não trabalham lascado. Eu acho que é importante a gente lembrar, praticar o que vai fazer. E fundamental de tudo isso é ter paz no coração. Então, esses são os tópicos que eu queria conversar com vocês. Fala um pouco da epidemiologia, da ventilação mecânica no ambiente asmático. Lembrar algumas coisas básicas da mecânica respiratória. Alguns dados clínicos que são relevantes para a gente que se depara pela primeira vez com um paciente asmático grave. Queria falar propriamente dito da ventilação mecânica e concluir em cima disso. Tá? Em relação à epidemiologia, gente, isso aqui é epidemiologia no Brasil, com dados do DataSUS. Olha o que aconteceu de 2016 para 2020. O número de internações vem decaindo de uma forma importante, justamente por conta das medicações, em especial do corticoide inalatório. Tá? Isso aqui é dividido por ano, por região, mas o que eu queria mostrar aqui de mais importante para vocês é a mortalidade. A mortalidade ainda é baixa. Tá? E só que isso é dos doentes asmáticos que precisam ficar internados. Os doentes asmáticos que precisam de ventilação mecânica, essa mortalidade já sobe, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é nos Estados Unidos, tá bom? São 24.372 admissões de pacientes maiores do que 18 anos. Vejam que interessante, que 91% dos doentes não precisaram ventilar, mas 5% deles já de cara foram entubados na sala de emergência. Desse intermeio entre os 5 e 91, sobraram 4% que foram manejados inicialmente com ventilação invasiva, dos quais 3,8%, quer dizer, a imensa maior parte dos 4%, ficaram só na invasiva. Já dá um dado indireto para a gente que a invasiva faz parte do armamentário e do suporte para os doentes asmáticos graves. E dos que falharam, foram 0,2%. Só que esses que falharam, eles têm uma representatividade do ponto de vista de resultados clínicos bem importante. Essa aqui é a mesma casuística estadunidense. Veja que quando a gente fala de tempo de internação e mortalidade intra-hospitalar, aqueles 0,2% de pacientes que falharam na invasiva foram os que mais ficaram internados e os que mais não. Porque eles falharam, porque a gente não deve usar no invasivo, não. Provavelmente eles eram mais graves mesmo, por isso que eles falaram da invasiva. Posso dizer isso pelo menos provavelmente para a maior parte dos mundo. Isso é associação. A interferência causal é um negócio muito difícil de a gente fazer com dados retrospectivos. Bom, assim, os vezes que foram entubados já de cara, interessante, né? Esse é o tempo de internação médio deles aqui, ó, né? Em torno de quase 7 dias, e essa mortalidade deles em torno aqui de 14%. Não, é baixo. Então, veja, dos doentes que internam por asma, a mortalidade média no Brasil é em torno de 0,5%, 0,55%. Dos doentes que são entubados em sala de emergência, isso nos Estados Unidos já sobe para 14%. Tá bom? Na Austrália, mais ou menos metade disso, os doentes ventilados, em torno de 6, 5% de mortalidade. Bom, falando da mecânica respiratória, assim, acho que todo mundo já tem isso bem cravado na consciência, na mente. Mas qual a diferença entre o asmático e o depressão?
os outros são destruídos, as marcas de depressão geralmente por tudo mesmo saco. E falar, sem resistência aumentada. Mas qual é a diferença das marcas por depressão? Eles são diferentes. Qual que é, gente? São fixa, você está falando isso por um período de tempo, certo? Por um período de tempo até razoavelmente grande. Mas eu estou falando de uma medida estática vertical. No momento que você fez. Eles são diferentes. Olha, isso aqui é medida por oscilometria. Eu queria que vocês vissem que isso aqui é no asmático e DPOC. Resistência INS é resistência X. Veja que a resistência do asmático, INS, ela é muito parecida. Claro que é variável. Só lembrar que assim, existe uma série de superposição entre as duas doenças. Então, nem sempre a gente está falando de uma doença polo exclusiva. Muitas vezes está falando intermédio. E no DPLC, em geral, a resistência expiratória é maior, no geral. Então, os asmáticos na fisiologia eles são chamados de distríbutos reais, porque eles são distríbutos ins e expiratórios. No DPLC, em geral, com a história do, principalmente, tipo, não vai expirar, não tem essa apoiada, ela é bizarra. Essa resistência expiratória é maior que isso. Então, o asmático, a gente não tem dificuldade só para tirar a dificuldade para pôr a marca. Tá bom? Então, eles não servem para trabalhar mais. E a gente apoia isso. Apoia muito isso. Bom, tá bom. Isso daqui, só para mostrar para vocês, essa casuística de 4 pacientes do professor James Lederman. James Lederman foi o descritor do autopica-culpa. O que é autopica-culpa? Não sei se todo mundo já escutou esse jargão, uma nomenclatura fisiológica que realmente existe. Eu acho que DPLC todo mundo já teve oportunidade de ventilar. Alguém já teve um doente de DPLC com população baixa, que o cara inteiro suplado, você pega o raio-x dele, já vai na qual identificado, você vai medir a resistência respiratória, dá 20, 25, um negócio que chama tanta atenção. Certo? Por que eu estou falando isso? Mesmo nós, eu DPLC ainda tem por disso que eles desabram a teoria na respiração. Mas também, como parte disso, as vias aéreas elas não são homogêneas do ponto de vista de obstrução. Então, algumas vias aéreas, no mesmo paciente, a gente pode ter uma via aérea obstruída, mas ainda aberta. Quando a gente vai medir algo PIC pela técnica da oclusão respiratória, a gente vai medir alto PIB das regiões que retiveram ar, mas que têm contato com a via aérea central. Concorda? Agora, aquelas vias aéreas que têm ar represado, que a pressão é alta, mas não tem contato com a via aérea, a gente não vai medir alto PIB. Faz sentido isso para todo mundo? Então, assim, esse componente, essas vias aéreas totalmente obstruídas, que têm pressões muito variáveis para o cometimento heterogêneo, essas vias aéreas são responsáveis pela autopica. Que é a que faz a complacência desmoronar do paciente e a gente vai medir a resistência não é tão aumentada. Assim. Lembrando que está medindo a resistência inspiratória. O que eu falo vocês lembrando de medir autopica? Tirando métodos regressivos, falando de medidas diretas. Quer ver? Alguém já viu medir pressão linfática? O que é a medida de pressão linfática? O que a gente extrapola da pressão linfática? Isso. Difere a partir da relação contínua da pressão de verdade, quando está transmitindo na verdade a partir da pressão oral. Perfeito, isso mesmo. Só lembrar que assim, a pressão oral é diferente. As medidas que você pega o distribuidor de pressão polar, acho que nenhum deforma ou deforma minimamente as pressões na região gravitacionalmente independente terá ser muito mais negativas do que as não gravitacionalmente independentes. Se eu provar o dente, isso pode inverter, inclusive. Agora, o que a gente mede na pressão linfática é uma média de tudo isso. Tá? Vocês imaginam o seguinte. Vamos imaginar assim, eu tenho uma via aérea. Isso aqui é a traqueia, isso aqui é o bronco, aqui está o alvéolo do paciente, aqui está a obstrução dele. Aqui está a caixa torácica. Essa aqui é a pleura visceral, essa é a pleura parietal. Aqui está a musculatura intercostal desse paciente. O que a gente vai ter aqui?
gente vai contrair a musculatura para gerar uma pressão negativa na pleura. A pleura, tirando os números que tem pleura, para que isso serve? A gente vai transmitir essa pressão que foi gerada pela musculatura negativa nessa cavidade de forma homogênea para a pleura parietal dos pulmões. Agora, você imagina o seguinte, aqui a gente tem uma pressão de 8 centímetros d'água na traqueia zero. Vocês concordam que se eu estou medindo a pressão, esse paciente ele só vai conseguir gerar fluxo para cá, se não ser uma de uma outra via aérea. É só um modelo matemático para a gente pensar um pouco nesse conceito. Então, para a gente gerar esse fluxo por essa via aérea fluida, vamos gerar pelo menos 8 de pressão. Então, se eu estou medindo a pressão pleural desse paciente, está em oscilações constantes, ele só consegue. Lá no ventilador mecânico, tem aqui. Eu tenho aqui a curva desse paciente. Tem aqui o tempo, certo? E aqui eu tenho a pressão na via aérea, o paciente tem pressão de suporte. Tá? E aqui eu tenho a pressão hidrofágica desse paciente. Então, a pressão de suporte, o que vai acontecer? Vai gerar uma pressão ativa para depois pressurizar e fazer a parte respiratória e não ter estresse pulmonar. Mas parece comigo, certo? Imagina que isso está sincrônico com a pressão hidrofágica desse paciente. Tá? Pressão hidrofágica. E a gente mede o negócio, se você for pegar sincronicamente, ele faz assim. Faz de conta que isso aqui é sincrônico. Isso aqui está sincrônico. Como é que vocês interpretam isso? Vocês concordam que a gente tem que esse paciente tem que negativar a pressão hidrofágica, ou seja, ele está formando a pressão hidrofágica até esse nível para ele conseguir disparar o ventilador. Se esse paciente está fazendo o gatilho dele por pressão, de pressão, vocês concordam que o que ele negativou de pressão aqui é outro que tem mais necessidade de ventilador? Então, esse outro jeito de medir diretamente. Os 6 lá vai ficar eles. Mas aqui a gente está levando em conta, a gente tem um erro grande que os pulmões são heterogêneos. E o cometimento de vias aéreas também vai ser heterogêneo. Cara, se você tiver muitos pontos na nota de pressão do tempo, você pode regredir para uma pressão de tempo zero. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma descrição do professor James Edmund da Alpha-Peak. O dente na fase aguda e os dentes depois da fase aguda. A pressão do platô cai, que eles melhoraram com paciência, só que a Alpha-Peak é uma coisa interessante. Bom, vamos lá para frente. Isso aqui é uma ferramenta com inalatório do paciente asmático. Hora de crise, inflix. Olha que interessante. Olha que interessante a heterogeneidade do cometimento de ventilação da área pulmonar. Quer dizer, quando tiver um dente asmático, uma dúvida ele está nesse jeito. Por favor, dependendo do pulmão, o paciente que tem os pulmões desse jeito. Bom, então, assim, de dados clínicos relevantes, eu digo aí, usar se você tiver o movimento dele todo mundo. Esse é o problema da PCF. Se fizer o dente todo mundo. Você sabe que ele tem que recrutar, você tem que recrutar por todo você mede aquele zero aqui. Aí quando você vai ver tudo mundo aqui, você começa a tomar, você sabe que tem comigo que está. Aqui você consegue. Primeiro, fazer a todo mundo. Dá para fazer isso até dela. Então, eu vou mostrar para vocês, o professor, que é um grande nome do asmático, que é australiano, do Walter Foster, ele tem uma variante que é o BID, para você esperar o pulmão esvaziar o máximo possível. Porque quando já não tem mais outro esperado, quer dizer que puxou o dedo. Porque não serve para aquele doente. Em geral, você vai sim, para apresentar um pouco.
A gente não consegue fazer isso. Então, se você chegar nesse ponto, no dia que vai ser naquele momento, a partir dali para frente, está sempre tendo que ter uma ordenação, senão não vai ser o ideal. Bom, então, olha só. Isso são só todos que associados a maior chance de pô, isso não é uma análise, só lembrar. Diabéticos, eles que têm pneumonia associada, os homens e o pai de são predadores independentes de chance de continuar. Isso aqui é só fazer esses discípulos. Discípulos, às vezes a gente não explica nada, fala, a gente fala mas quando eles seguiram, o nosso deles é pior. Então, assim, não só eles trazem o dado subjetivo que eles falam, eles já estudam. E seguindo os links, eles são associados a isso. Olha só que interessante, se a gente pega só os seguidos respiratórios, a tendência do futebol vai ser maior. Você está mais ou menos meio a meio. A maioria está acima de 70%. Assim, seguidos respiratórios, nem sempre estão apresentando um espalho de grandes vegetarianos. 2 semanas atrás, teve a passagem do Pereira, assim, que era um produto. Ela tinha os POPs, são os componentes. São meros respiratórios. Provavelmente, os desses símbolos que estão aqui levantados são os POPs, entendeu? Componentes. E não necessariamente isso tem um impacto grande na cérebro. Porque tá não grande. Bom, olha aqui. Da ventilação mecânica. Que acho que é a parte mais importante para a gente. Então, esses são, quando a gente vai avaliar o paciente asmático, são os dados que simplesmente não falam. Tá? O cliente não consegue falar, o cliente tem, em geral, eles não conseguem detectar, estão sentados para o cliente. O taquicário, o taquicário meio, o respeito do global, e sempre a gente vai colocar isso numa equação. Em geral, a gente vai fazer para isso com os 2 grandes determinantes da necessária ventilação mecânica. Aí você vai falar, o asmático está estudando para desempenho. O asmático, possível desempenho, em geral, ele está na fase bem evoluída de obstrução barra fadiga. Se ele está confortável ou acordado, dá para a gente trocar isso. Mas tem alguns dados que são extremamente importantes a gente saber. Então, vocês vendo ele extremamente desconfortável ao asmático, vamos pensar em 2 perguntas para fazer para eles. O que vem na cabeça disso? Primeiro é fácil, né? O senhor foi entubado, a senhora já foi entubada, tinha pessoa que perguntei, só para dizer, um jeito de eu falar para a gente, olha, tem um asma e um asma já. Tá? Perfeito. E mais? Perfeito. Quanto tempo você está nesse Quanto tempo começou a falta de ar? Por que disso? Vocês imaginam que a asma é uma doença falta de ar. Então, se um dente sentiu o cheiro de perfume, começou a ficar descobrindo, e tem na sala de emergência extremamente descoberta, isso a gente provavelmente tem um espaço também. Tem 10 minutos que você fechou de perfume, sei lá, que causou de combativo. Agora a gente tem que contar para vocês, ó, faz 10 dias que eu comprei. A gente provavelmente já tem um processo formatório instalado. Qual que é a diferença? Isso é um jeito de completar que são simples. Já está muito tempo, já tem o processo formatório instalado. Eu vou demorar mais tempo para descobrir. Cada sentido cheio, tá? Nós queremos superar esse tipo de. Então, são 2 perguntas para a gente fazer, então, de quem na roupa. Que é possível eu sei, a pessoa que está no filho, a pessoa que está no e a segunda é, faz quanto tempo que o senhor saiu? São coisas importantes que a gente tem que fazer. Relação à ventilação negativa. Pode a ventilação negativa? Pode. Só que com isso cuidado com isso. Espero não usar, sabe, uma brincadeira, mas quando eu vou fazer raciocínio começando a entender assim, eu não tenho brincadeira com o assunto, então vou fazer uma pausa, sair um pouco na tangente. Todo mundo está colocando um fazer bem de interpretação, certo? Quando a gente usa a pressão respiratória, impacto, chama que tiver. Você já viu o estudo de validação que a gente tem no chat e diminuiu o estudo com uma dimensão efetiva de mortalidade, diminuiu em 1995. E vai procurar, procure depois na internet, ele é aberto. Ele não usava essa parte. Só usava 20 de pressão respiratória e diminuiu isso se estivesse fazendo muito. Tá? Mas, enfim,
Por que a gente usa pressão respiratória no ambiente de ventilação espontânea ou destruída? Desculpa, um componente disso. Que pode ser usado pelo pensamento. Qual que é a função disso? O que tem a cabeça disso? E clinicamente, o que vocês procuram no ambiente quando vocês estão titulando a pressão respiratória? O que a gente tem? Aquele pico que tem. Tá bom, mas é para poder isso. Então, assim, se não é tranquilo, acho que não é uma coisa para a gente usar assim a terapia. A gente vai chegar nisso se eu não ouvir estratégia de resgate. Mas, assim, realmente você parte e faz no ambiente de depressão. Olha só, isso aqui são doenças pulmonares obstrutivas. Mas olha só que interessante, quando você pega o período de controle, no período de controle, no período de você põe a pressão respiratória, isso aqui é a variação da pressão hepática, isso aqui é a variação da PRI. Isso aqui é o tipo de padrão ouro que a gente identificar essa concentração obrigatória. Você passa no traquejo do paciente, que mede a pressão hepática e distoma. Quer dizer, tem uma pressão supradiafragmática e uma infradiafragmática. Quando o paciente contrai o diafragma, tem 17 mil de pressão arterial, ou seja, a pressão hepática não dá pressão gástrica, certo? Quanto maior esse gradient, maior a eficácia de contração hepática. Então, olha só que interessante. A variação da pressão hepática é menor, inclusive a pressão respiratória, e a PDI é menor quando a gente existe. A variação de PDI é menor quando se coloca a pressão hepática. Não tem trabalho para fazer. Todo mundo entende por que isso acontece? Pessoal, vamos voltar para esse texto que a gente teve aqui. Não dá para enxergar aqui. Eu tenho dificuldade de enxergar aqui. Gente, ó, esse paciente que está aqui com uma muita diferença, que a gente tinha feito aqui o gráfico de pressões por dentro. Vocês concordam que ele vai, voltando aqui, ele vai ter que fazer pelo menos -8 de pressão pleural para gerar fluxo? Isso se ele tiver 0 aqui nessa pé. Isso é uma conceito de 7. Quanto ele vai ter que fazer de pressão negativa pleural? Quanto ele vai ter que fazer? Pelo menos 1. É isso? Ele vai ter que trabalhar menos. Então, deve botar o seu fato de despeito para a gente de pressão. Se vocês forem procurar a literatura aí da década de 90, o uso de parâmetros crônicos criadores estava de compacto e ele tinha uma proposta de você colocar o antidepressivo na passiva e subir o impacto, segurando o sistema mais para a vida. Você sentia como um túnel de produção muito que colocando os fatores sensoriais, depois de contrai o resultado do resultado. Vamos olhar por aí. Ele sofreu um impacto de doença, separação, você finalmente achar que ele está trabalhando bem e perguntar para ele se está com os falta dele. O jeito de titular. Mas isso aqui é só para falar desse assunto. Bom. Isso aqui é possível para vocês. Todo mundo pensando na cabeça, vamos deixar a PIB tem alguma coisa para segurar. Vocês têm isso na cabeça também? Esse dado surgiu desse estudo, esse sim é do profissional Ranieri. Era só que legal, a média dos pacientes tem um número era o único que tem. Com certeza que era o único, mas não tenho certeza absoluta de pacientes. Era só que interessante. Quando eu chegava com a PIB 85% da PIB, o que acontecia? Começava a subir o volume residual ao cérebro, começava a desmoronar as pernas. Faz um sentido. Esse número de pontos depois, esse estudo bem mágico na cabeça, vou poder ter isso pode ser muito trabalho no paciente, mas vai causar pelos efeitos adversos na situação e na hemodinâmica do paciente. Mas isso não é totalmente geral. Você tem um estudo dele. O professor de Figueira do Povo, esse número de mudanças de doses de grade respiratória. Então, assim, conforme a gente vai aumentando, a eficiência está em relação a isso. Perfeito. A gente diminui o gradiente de pressão pré-oclusão, pós-oclusão, pensando no número de modelo de Gardner, o gradiente daqui para cá.
ordem, faz todo sentido mesmo. Mas, olha que interessante, como a real heterogeneidade. Tem alguns pacientes que, conforme você vai correndo na curva de pressão do mundo, eles começam a estudar a partir de uma pressão X. Isso aqui é mais ou menos a pressão de abertura das UTS para os doentes que têm uma deficiente que realmente sobretudo. Tá? Só que alguns pacientes, olha só, a média de física desse paciente, esse paciente autista tem 18, você estuda em torno de aeração na curva de volume. Tá? Quer dizer, tem por aí, são todos pacientes cerebrais. Então, assim, a gente trabalha com o vídeo, deve ser pelo objetivo nosso. Então, a parte da literatura, objetiva, essas mágicas, que tiveram funções brasileiras, que algumas vezes foram feitas. Bom, ainda falando de dinâmica passiva, isso é um estudo comparativo entre pacientes que a gente vai falar. Só 28 pacientes, com DNI sem DNI. Menos tempo de hospitaleiros, ele sai mais rápido do hospital, sai mais rápido da nova da UTI. Perfeito, ótimo. Acho que esse não parece ser inserido para o médio de dados de tá? Só tomar cuidado. Já o médico vai tomar cuidado com o ainda mais que o médico já está 15 dias de expediente. E nas fotos não parece uma banheira. Bom, então, perfeito. Vamos pensar em alguns passos. Primeiro passo. Que calor que a gente vai escolher? Se você carregar, quanto mais grossa, melhor. Então, sai isso. Se consegue associação mesmo. Se são pacientes que estão mudando maior que 7, maior que 7,5. Assim, não equivale a mortalidade baixa. Com mortalidade do estado hospitalar, os grãos eles são mais altos, porque eles são grandes, são a mortalidade do estado maior que o resto. Mas se você for pegar os menores desse temperatura, praticamente ele está aqui embaixo. Eles têm que dar um linear com essas coisas. Mas assim, então é obrigatório de pôr no futuro, para chegar. Se for possível trocar um tempo maior, um diâmetro maior, talvez fosse muito, talvez possa pensar de ajuda a gente evitar as pacientes. Olha, passo 3. População sensal. Imagina só, vocês estão olhando de boa paciente asmático, vocês acabaram de ter andado por 170 SO2 e pH de 6,6. Vamos dizer assim que você entubou, colocou no buco, o que você vai fazer com o buco? No pico que está a sua coração, você não vai mudar. Cuidado nessa hora. Essa é a hora de maior fase do coração possível. Para resgatar. Provavelmente a gente não vai estar segurando, a gente quer segurar aqui para poder ficar segurando e voltar. Essa é a hora que faz o coração e tal vai tentar voltar. Calma, moçada, dificilmente você vai ter que fechar aquela limite, esse sempre aqui. Coloca a aparelho, solta, de forma precisa, de forma precisa, sei lá. 2, 3, detalhe da sala de com você. A gente é mais líquido, essa hora importa oxigênio. Por exemplo, eu consegui fechar uma saturação de 80, 85, vai ser muito. Quanto mais grave, maior a oxigênio. Quanto mais grave, maior nós temos que ventilar. Cuidado, se você tem mais graves que vai acontecer, vai ser mais oxigênio, infelizmente, ficaram mais notícia não só por convite. Cuidado. É paz de coração e se não se ficar acelerado e vai contar muito por esse tempo. Se disponar, a gente precisa estar doendo. Quem está no mundo vai ter um pedido de retirão. Cuidado. Só sei se é isso. Bom, essa hora, a gente tem que lembrar que a gente vai ter que segurar, tolerar e pegar perigo. Você tem uma mistura da pessoa que pode perigo. Eu tenho produzido junto com os nossos trabalhadores, eles podem ter continuação controlada na inteira. Então, veja só, aqui a gente tem uma coluna de celtas. Essa bola aberta, bola fechada, quer dizer, isso aqui é a média dos pacientes que tiveram contato
21, a gente vai crescendo de 21. Tá? 21. Então, pessoal, os mais inconscientes chegaram a arredondar em 100. Mas eles pegam o pH acima da média de 7,1. Se você vai trabalhar com segurança, tem sempre 7,1. Se você vai trabalhar com resgate, 7,7 pH, se você tem a polar, está assim, bom, computadores são diferentes, esse livro está um pouquinho dos maiores. Só que era características dos clientes no momento de incubação. 6% deles tinham parado. E 36 pacientes certos. Então, aqui começou a história de asmático lançamento de móvel também do lado. Então, os asmáticos eram também eles vão pegar mais para dar a sensação ruim. A chance de sobreviver. Ó, quando eu falei para vocês do aqui, da descrição do professor do o que ele faz? Ele simplesmente pega no final da inspiração, para o ventilador e fica medindo o volume do salário dele até parar de ser fluxo. Então, vocês não imaginam minutos. Então, o média dele para 45 segundos, 40 a 60 segundos. Isso, quando passa de 15 segundos do tudo, isso a gente fala acidentes, quer dizer, a nossa liquidar para a vida vai passar sentido. Ainda nessa parte, isso pode ser interessante. Conforme vai passando o tempo, os tempos vão melhorando, o vídeo vai estar ali. Faz todo sentido. É só para eles. Bom, segunda coisa, infelizmente no vídeo também. A gente já se prepara e se então quer apertar. Chifre, prepara em vez. O chifre inicial, isso, é tirar o daqui. Então, vamos tirar, né? Vamos deixar no modificador. Não só por isso. Alguns pontos que assim, nunca tinha um volume tão baixo. Na verdade, alguns pontos muito baixos. Foi uma das movimentações do Brasil. Não sabe. Vai fazer menos. Isso, por calor de idade, mais do que 70% do prova de gás controle. Se o volume estava fora do espaço tinha muito baixo, vai segurar mais calor e vai diminuir. Gente, tem isso pela proteína. Então, estava para mais baixo isso, sentido, então, vai ter que passar para se hidratar. Então, esse é um modelo porém. Tá? Vou tentar trocar pelo liquidificador aqui. Olha, eu só dá para não fala nada de drogas próprias. Mas lembrar que a utilidade ativa, em deposição, por exemplo, os NDS, o aeromédico, o aeromédico, o mais luz. Quando a gente for colocar os cubos no paciente, já pensa em novo, quando tiver aqui no paciente. Tá bom? Ok. Vamos lá. Então, colocar uma notificação ativa dos pacientes. Aí, com modalidade de usuário, escolher. Vamos pensar no básico. Eu escolhi ver como eu vou falar. Eu escolhi esse. Tanto faz. Mas se vai realmente não controlar. No volume controlado, o preço que a gente vai pagar é preço de muitas vezes é assustador. Então, a gente tem que estar atuado ali no pessoal. A variável que a gente se importar na prática, para essa prova, como diz que se a gente estiver fazendo 100, 110, 110, hoje, em princípio, que paga muito para a gente, como sempre. Esse resultado pessoal, e associado a nossa questão individual para associar a essa questão de se há para isso tem nada a ver. Bom, de fato, pelo jeito a gente conseguiu vai essa frase importante para perceber por isso que a gente paga ou temos que elaborar ou não. Você imagina, você pegar a somática, se for controlado, a gente está falando uma questão que pode ser, não pode ser que a questão controlada em si. Então, a gente nunca vai
Isso já está em ciclo de natação. Isso é fazer isso. Se quiser, vai na sala, vai fazer assim. Em geral, guarda esse livro, as pessoas que fazem natação. Isso é que a gente vai conversar hoje. Só para conversar hoje. Algumas fações de atividades são mas já não conversamos. E a variável que sempre monitorizar como espalhar. São que trabalhar no bom, então, voltando se a gente volta um pouco lá. Como eles podem falar? Depende de quem faça. A ideia é a gente pensar numa recorte para ele. Vamos pensar em uma ideia que a gente pensa assim, aqui, já fazendo o que então, começar com o fluxo de serviços assim, na frequência de 10, primeiro que é o 2 pensão, pelo menos é possível. E aqui, você quer deixar esse desejo, mas deixa assim, porque se o seu problema for parece que uma parte disso. Bom, passando esse passo 6, olha esse seguinte, o que chama atenção? Os pacientes são é um algoritmo é igualzinho ao sério, mas é um simulador. Os pacientes tinham uma população de 50, mas você tem simular dramática. Lá dentro, você lembra que a gente explicou a população para os preços caros. O que chama atenção assim? A oficina está trocando lá. Então, vou pôr a polícia. Isso é muito pior que seleção. O que chama atenção? Olha só. Quanto está setado no volume? Exatamente como eu falei para vocês, no próximo setembro. Quanto que está saindo do volume? É a diferença entre o volume. Olha só. Esse ventilador ele diz para a gente que ele está limitando os ciclos de trabalho 4 minutos. Então, a gente acaba de lançar o serviço. Então, é a pessoa, uau, a primeira coisa que você colocar o ventilador no ar, vai lá o set de alarme dele e coloca o máximo de definitivo que você vai a meta da tecnologia precisa. O certo vai ter segurança. Tirando as bom, então, nesse momento de criticação, você se construir um corrente. Eu já penso assim, você corrente eu quero que o corrente entre na via aérea e entre os pontos. E aí se socorre a partir de agora. Então, a primeira coisa é aumentar o ventilador. Deixar o botão. Como você consegue verificar quando a gente olha o limite do permite o fluxo vertical, o ventilador inicial, quando depois era baixo, eu não acertava o pico. Eu estava no vertical, se cortasse, não sei se eu estava no lado, eu continuei. Isso, do ponto de vista computacional, eu vou com uma referência de valor. Hoje, isso a gente acerta o pico. Então, acho que eu estou falando um kit. Se a gente ajusta o pico e coloca no conjunto desse cliente, a gente vai fazer isso. A pessoa fazendo mas tudo bem, vou colocar o custo incremental. Isso hoje é associado a uma versão. Tá? Um jeito de a gente pegar esse 400 euros comum é se isso não funcionar, posso diminuir o valor corrente. Se isso não funcionar, posso diminuir o custo. Não está em 60, posso ter 50. Se não funcionar, abaixo para 40. Abaixo de 40, pode ser que eu converse. Se não funcionar, começar a fazer um vai garantir que o árbitro vai. Bom, depois que a gente acertou o alarme desse paciente, olhando para esse paciente, fica um pouco abaixo. Então, não fica igual. Mas está entregando quase todo o corrente. Se você fala assim, o funcionário em relação a chorar a pressão, quando você fala assim, a funcionar, quando você fala, se a gente está explorando o alarme do ventilador. Assim, sim. Exatamente. Esse ventilador eu sei. Se você fosse pegar o permito, eu não permite ficar com 150. Ele talvez não precise chegar no 150. Parar no 120, vai ser uma coisa boa. Uma parte do ventilador, a gente mais vai ser 110. Chega mais
Se observar essa ideias, porque ele limita, então, porque violar essa ideias, apresenta altos e baixos. Aqui você como seu elas suporte essa questão ser conservada você não tem as filmes cada então trabalhar com mais baixo do que você tiver as coisas geral você vai tirar os comportamentos e tirar o seguimento essa hora que você já começa pagar o preço. Mas, o nosso sempre uma oportunidade. E assim que o pessoal começar a ver esse vai lá e cobra e mostra que pode ter. E todo mundo vai ganhar o chá. Assim, ninguém não tirou o nosso material, já criticou pessoas jovens, pessoal que vai esperar. Nessa hora, assim, vamos ser como aí, qualquer coisa vai fazer, as pessoas não estudam. Elas simplesmente fazem uma vida. Porque ele tem votos 60 no Brasil, assim, e quebra do parlamentar. Vou pegar a isso é segurança. E de evolução tanto acidente obras que mostravam tem uma característica que é bem interessante. De novo, o professor David Câncer. Eu queria que vocês vissem o seguinte. Olha, isso aqui são os volumes minutos que nos dão os pacientes que vêm na zona, minutos de resposta. Nosso trabalho. Isso daqui, já era. Isso daqui é um volume corrente. Ou seja, com essa variação de volume corrente, para manter o mesmo volume de minuto, que varia daqui para cá, daqui para cá, certo? Ou volume corrente de líquido, conseguir falar vai cobrar respeitando os ciclos, não se tiver do líquido possível. Esse ventilar, o professor deve estar dizendo com 100 ml por minuto, com 70, com 40. Isso aqui, nessa área natural, foi a série. A gente estava pretendendo a capacidade de funcionar. De 100 para 70 não tem muita diferença. 40 pessoas. É por isso que quando a gente vai ver os canais mais antigos, você fala, deixa eu ver 70 e 88. Olha, 70 e 88. Isso é importante nessa pergunta. Bastante. Ainda mais no isso que eu só está explorando no início. Então, colocar 60 para você industrial. Pensar em abaixar o P40, pode ser interessante. Já com 16 livros, quando eu tive interessante. Os fatos para decidir. E o padrão do residual é muito bom. Então, quando a gente está falando de baixo, um volume corrente baixo, um volume baixo, talvez isso seja uma importante assim. Talvez. Eu não consumo pelo quadro. Isso tem uma possibilidade de vocês. Eu vou botar as técnicas de situação olha a questão de que é. Eu tenho na casa de 65. Só por aqui, eu estou conseguindo o processo brasileiro. Certo? Bom. Esse é o jeito de a gente olhar e posso estar. Mas olha o que eu tinha falado para você. Quem passou isso? A história que deixa aí, dá para você ter o professor de universidade. Ele passou lá, ele
não tinha que fazer uma filha dele, foto, assistir. Não fez aí nada parecido com o que eu fiz. Bom, maravilha. Deixa eu ver. Esse é o a deixa a ideia desse passo 7, a ideia agora é de buscar pensadores para manter os pensadores declararam assim, não se tudo. Se precisar de fato fazer aquilo, se precisar vai fazer tudo isso. Se precisar sair totalmente eu vou virar de PH, se você tiver mesmo preciso fazer isso, baseado uma parte do PV, uma parte do Deus. Assim, sempre que isso é pessoal, a gente está no descendente da gravitação do turno. A gente vai entender o nível basicamente do volume coletivo. E por meio do vencedores. Quando a gente está subindo, a gente depende mais do vencedores do volume coletivo. Faz sentido isso? Quer dizer, a constante de tempo para baixar talvez não seja tão alta assim. Pelo menos em poucos, quando a gente coloca em época, no descendente, olha a média ali, de constante de tempo, tudo é que normal, alto, por 7. Se der carga mais baixa, você pode ver 17, 18 minutos. Mas uma hora. Se a gente conseguir esperar uma hora para estar na casa, você pode ver o seguinte: a gente acabou de acertar no chão. Olha na gazeta, já vem muito pessoal, eles sempre na hora. Essa hora de conectar mais. Então, como é que eu posso saber se tem de cada tirando uma forma segura? A expressão que eu quero saber. Isso aqui é um tanto de dados públicos que dizem para a gente que pode estar melhorando o resultado. Então, uma delas é melhor a outra é melhor da depressão. A outra é que você consumando que faz esse cara da gente. Eles conversam melhorar isso. Esse é a gente vai ter aula de uma hora. Então, eu costumo fazer. Isso daí também é muito certinho. Quando eu tenho preguiça, eu posso subir, esperar mais, para ver uma hora, uma bom, então, só 20 polegadas vai dar 7 microprocessadores de CPU. O que vocês fazem isso? Você está com 99 microprocessadores, só um valor cognitivo e vai pensar na amador. O que vocês fazem isso? 10 microprocessadores. Pode ser por aí. Essa é confiança. Mas, enfim, lá está fazendo a ideia. Vocês têm comprado isso? Eu parar muito nada. Bom, porque se eu estou aumentando a RF, eu acho que vai fazer uma alta maior, isso vai me dar de lugar. Aí, eu vai te ver a carga de resultado. Mas você pode ver que esse preço é o número da carga de está perdendo o sistema cardiovascular e os sistemas mais afetados pela artreta com alta. Hoje, da pós-carga. Então, mais infinitamente posso ver esse sistema cardiovascular. Após o isso é o sistema respiratório. Isso é. Eu não posso saber se isso é bom, perfeito. É uma das dicas. Essa outra administradora vai ser aqui. Essa pessoa não tem. Então, não é. Mas não é uma pessoa que você estudou a população.
Isso pode, talvez, tanto no DT, não parecer tão relevante. Isso são dois sistemas disponíveis. O cardiovascular já está. O cardiovascular, apesar de a gente estar tendo a fazer a fusão, não parece que a luz competente. Depois a gente volta na cultura. Agora, o que a Camila falou? Se não vai respirar forte, qual foi o efeito que a gente vai ter a fusão no pé? Perfeito. Vai aprender a paciência que a Camila falou, para trazer valor para essa sua. Vocês imaginam, né? Você esperou 5 minutos para poder passar 10, foram 50 ciclos. Depois de 50 ciclos, você vai lembrar do platô que está lá, né? Só que os surtos estavam lá no concurso. E eu tinha que corresponder só ao contrário. Até para ter uma experiência, depois eu vou chamar as pessoas. Você vai ver que a gente está para a vida mais preocupado. Mas por favor, parece que eu tenho que ser importante. Mas aí, o que está fazendo a minha pele? Olha, gente, o que o nosso sistema respiratório está fazendo com esse ar que a gente não deixa sair? Você vai para o gás, tem umas propriedades que a gente pode ser oxigênio puro, pode ser consumo, e ali por diante. Uma delas, do gás é absorvido, outra, do gás é aquecido. A gente fala de ser, teoricamente, assim. Isso é um entadio feito de aprisionamento que a gente vai fazer. Isso faz sentido, isso que eu estou falando para vocês. E a outra, do gás, tem como assim, né? É para ser 24, a outra vocês conseguem apertar. Na média, já chegava em torno de 8 metros, 7 metros. Você pode mudar tudo. Consegue cumprir. No muito desse caso, pode ficar com a via aérea, na hora de sair, a gente percebe a posicionamento. Só que isso não está fazendo extensão de tendência. Os alvéolos. Não aumentando esse sistema. Os alvéolos, ou pode não está causando um estrago no de campo, mas estrago no respiratório. Já faz sentido isso. Então, o que eu queria dizer que é para simplesmente ignorar isso. Então, tem que se preocupar. Mas vai ficar vendo o que está acontecendo com o paciente. Esse é um estudo, de novo, olha que interessante. Olha que aqui. Qual que é o real efeito de como não respiratório? Assim, quando a gente vai ver sobre ventilação plasmática, ventilação depressiva, depois que a gente acha, tem que deixar o tempo respiratório super grande. Tá bom. Então, olha só, olha a conta que o professor James Edelman fez aqui. Ele transformou, isso aqui é a curva de fluxo respiratório. Tá? É o fluxo por tempo. Aqui ele transformou já em ml por segundo para ficar mais fácil de fazer conta. Então, olha, chega um determinado momento que a curva respiratória ela fica quase paralela ao eixo X, concorda? Então, aqui, se eu ganhar 1, 2, 3, 4, 2 segundos que seja, eu vou perder uma batelada de frequência, concorda? Se eu ganhar esses 2 segundos, eu vou ganhar aqui, sei lá, tá uns 25, vou ganhar uns 50 ml de volume. Então, a gente paga o preço e não ganha tanto e perde frequência. A média, isso aí não é muito cliente. Então, esse estudo que ele colocou, depois de 4 segundos, aqui e ele coloca justamente isso. Olha, se isso aqui me faz isso, a gente tem que se preocupar, mas não tem que fazer isso. Então, assim, cuidado. A gente pode buscar frequência, trazer ao custo de tira da pessoa, fica escutando, bom, então, assim, tudo aquilo que a gente já falou. Eu sempre falo para o debate, estudante não tem contexto, dentro da planta, ok? E esse dente ainda vai ficar abaixo de 7, mesmo com uma curva de fluxo que me dá a dica que está gerando aprisionamento térmico, quando você tem previsão de 12 frequências. Aí espero esse ciclo, espero que em 5 ciclos, 10 ciclos, seja médio representador de novo, veja a interação que paciente, vê se diminuiu o enchimento na barra dele. Se está tudo ok, passou 5 minutos, 10 minutos, meia hora, uma hora, 50 graus, se pegar uma tacinha seu maior igual a 72, maravilha. Se não tiver, essa é a titulação desse, certo? Bom,
Se for impossível subir a frequência, o pH ainda for abaixo de 7,2, entra as medidas que fazem sentido, mas nem sempre vão certo? Então, controlado de temperatura, esse estudo muito legal. Isso também suíço. Olha que interessante, eles compararam o propacetamol, que é mais parecido que a gente tem o paracetamol, o metanizol, que é a bomba de pirona, e o resfriamento externo. Eu vou mostrar essa aqui para vocês. Olha só, isso aqui, como vocês têm aqui, um gasto energético basal, é isso, vamos transformar isso para um químico. Quer dizer, chama isso de violas. Olha que interessante. Esse grupinho de bola aberta aqui, que é o resfriamento externo, só em violas. Faz sentido isso para vocês? O resto da moçada podia cair. Então, podia cair. Perfeito. Muitas vezes é subir os tipos. A gente não vê. Aí você põe no dente, às vezes você sente alguma coisa. Aí você já viu, você começa a ver isso é bom. Às vezes a gente não consegue detectar. Nem mostrando isso. Bom, tá bom. Mas o fato é que essa temperatura cai e a tendência é cair no violas. Cai no violas, provavelmente vai cair. Pode ser que só para mais a gente esfria, provavelmente mais a gente vai ter a atividade diária do fábrica dos outros. Cuidado com essas palavras. Nesse momento, deixar os países sentir isso é associado a uma redução realmente da classe energética. Talvez, tá? Bom, retirando o passo por isso é uma coisa que a gente já tinha falado uma parte no começo de trocar o HME por um identificador ativo. Isso daqui é pacientes funcionais. Olha que interessante. Quando a gente mantém o HME com a traqueinha dele, isso aqui, ó, na verdade, olha o que acontece com os pacientes quando a gente vai tirando e deixa o aparato limpo. O pH tende a subir e o PCO2 tende a cair. Certo? Isso já é também se vocês verem por aqui. Que é uma situação bem parecida com o que está acontecendo. Gente, acho que isso faz sentido. Que realmente tiver questão de segurança. Só lembrar, a identificação antiga tinha muita reposição de drogas tóxicas, ou seja, de MDI, bom, bicarbonato. Bicarbonato, o Fred vai fazer um experimento agora para tentar responder qual é o efeito do bicarbonato nos dias por isso aqui é choque cético. Olha só que interessante. Choque cético, com pH de 7,15 e 7,2, quando você faz bicarbonato, que é isso que acontece. Em geral, o PCO2 eles ambientam, no final da primeira hora, ele volta para o vitória. Mas se tinha isso para vocês, PCO2, se bicarbonato está com pH baixo, aumentar. Por quê? Perfeito. Perfeito. Isso é bicarbonato mais H+, virando água e CO2, certo? É o que a gente está fazendo aqui. Então, a produção de CO2 aumentou, mas não necessariamente porque a gente aumentou o metabolismo oxidativo. Porque simplesmente está componendo H+. Aqui, tá? E depois ele volta ao básico. Inicialmente, olha o que acontece com o CO2. Ele realmente sobe, certo? Aí ele tende a cair. O pH sobe e fica alto. Por que ele fica alto? Porque o bicarbonato ficou alto, ou seja, o gradiente só de cloro ficou alto. Quando a gente dá bicarbonato, a gente não dá só bicarbonato. Dá bicarbonato com sódio, certo? E não dá cloro para o seu. Isso acontece assim, não sei. Vocês aqui sabem, o Fred está tentando responder lá. Ele está fazendo em 2 tempos. Você faz rápido, você faz lentamente. Certo? Professor, se a gente desse outro sal de bicarbonato, professor, você acha que ia ter um impacto totalmente diferente? Que sal você dá? Não sei qual sal. Sabe? Olha, aqui tem escritos altos na geóide, por exemplo, você usa acetato. Você passa aqui na coletor da BF, você fala, cheira a vinagre da sua sede. E, assim, como ele estava ser mais lento, às vezes eles são uma ocorrência maior. Outra coisa que é escrita, só que é só experimentar, porque a dose terapêutica é muito parecida com a dose local, é o Dropsol, o próprio. Verdade é um verde na vida, eu não gosto muito depois eu mostro o experimento que era do Thiago Romano, e montou uma solução
O laboratório encontrou uma solução com 40 de NaOH. Então, a solução tinha 140 de sódio, 100 de cloro e 40 metros de OH, para manter a neutralidade. E começou a dialisar os animais assim. E dessa solução, o paciente não casou. Mas não pode funcionar. Então, assim, isso é feito de bicarbonato. Você pode permitir só resistência. Você pode permitir muito considerável. Ele aumentou a dose, ele começou com eletroquímico, aumentou para 40 eletroquímico, o bicho começou a analisar, fez de proteção com a rocha. Bom, isso aqui é resgate, a gente fala sobre isso. Vou falar. Isso aqui é um estudo brasileiro, da Maria Paula, até o doutorado dela, eu lembro da gente. Acho que não, muito pacientes. O que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é com a cinta de impedância elétrica, não impedância ou impedância. A cinta de impedância elétrica, você vê simplesmente a expansão do corte transversal só do paciente. Olha só que interessante, alguns pacientes realmente diminuem a CRF. Quando você vai subindo a PIB extrínseca em relação à autopigmentação. Mas, olha que interessante. Isso são situações ventilatórias dependentes. Os que baixaram aqui, não necessariamente baixaram aqui, não necessariamente baixaram aqui, não necessariamente baixaram aqui. Então, foi um negócio que coincidiu daquele paciente, com aquele corrente, com aquele fluxo, daquela pipa e deu certo ele puxar o pulmão. Aí você pegou esse mesmo paciente, que o corrente para puxar o pulmão. Essas são coisas que variam. Coisas que variam com mudanças pequenas. Então, assim, não dá para a gente confiar que isso é essa questão. Isso aqui é uma paciente que eu acho que já mostrei para quase todos vocês. Eu não vou usar a pergunta de hoje. Assim, ó, eu tive 40 anos. Ela veio com uma história de 7 dias de experiência progressiva. Provavelmente ela foi uma EVA, claro que a gente não tinha página viral para coletar. E chegou com asma grave. Foram 9 dias de sua secretaria para começar a se destruir. Foram no total 14 dias de sua secretaria. Mas, o que eu queria mostrar? Isso aqui é a tela do Bermil, deixa eu comentar para vocês. Esse aqui vai até 120. Não. O Bermil tem um problema. Ele só permite o tempo respiratório em 5 segundos. Então, se você for contar que o tempo tem 1, 2, 3, 4 e meio, mais meio aqui 5 segundos. Então, olha só, com delta de 40, olha só, no final dos 5 segundos, assim, a curva de fluxo estava longe do zero. Qualquer um de nós já tinha zerado por aqui. Certo? Bom, o que isso está mostrando para a gente? Isso é a fase respiratória. Ela tem uma obstrução respiratória grave. Essa é a resposta final. Paciente asmático total. Olha o volume de corrente dela. Desculpa, a fase respiratória está aqui. O tacógrafo parou de pegar o fluxo, porque a sensibilidade perdeu. Se a gente pega um ventilador moderno, isso aqui vai até o final. Ela respirava até um minuto depois. Tá bom? Ela chegou até uns 180, acho que foi 190 no seu preço máximo. Ela chegou na casa dos 6,5. E, enfim. Olha só que legal essa paciente. Assim, isso não é para fazer para todo mundo. Isso aqui surgiu a ideia para fazer. Tem uma manobra que é escrita pelo profissional Kominski. O que ele faz? Ele pega o dente asmático, coloca lá com o ciclo e coloca no componente que você quer. Aí ele mede o plafond. Aí ele sobe em 5 de 5, 2 de 2 de 2 e mede o plafond de novo. Vocês concordam que toda vez que eu subo aqui, você plafond deveria subir? Isso está acontecendo, parece que eu vou estender um pouco mais o pulmões. Se acontecer de eu subir aqui, a pressão de platô cair. Faço respirando. Perfeito. Por quê? Teve esse efeito entende, pelo isso comentou lá no começo. Certo? Isso aqui é um jeito diferente de fazer isso. Porque quando a gente faz isso de subir aqui, você pega a curva PV do dente e vai jogando para a direita. Nesse sentido, a gente está sempre no perspectiva dele cada vez mais. Essa aqui é uma manobra um pouco diferente. O que você faz? Aqui a gente manteve o envelope total de pressão em 140. Certo? Então, vai de 0 a 40. Sempre vai ser isso. Então, de 0 a 40, a curva de fluxo é essa, a curva de fluxo respiratório é essa, a curva de fluxo respiratório é essa. Vejam que ele encerra com 5 litros por minuto. Certo? E o volume corrente aqui em torno de 65. Aí, o que os caras fizeram?
Pegaram a PIB, que está em 0, e subiram para 5. Olha que interessante. A PIB agora está em 5. Mas a pressão de pico ainda está em 40. Envelope de pressão de pico. Só que subiu a PIB, sabe, uma pressão um pouco mais alta, só que ele vai atingir a pressão de pico igual ainda. Certo? Então, com esses 35 de delta agora, o refluxo é bem parecido em respiratório, mas respiratório, vamos voltar um pouco no time. Veja que aqui ele para em 5. Agora, ele está parando em X. O que aconteceu? Qual que é a impressão primeiro quando a gente fez isso? Tem que estar retendo, mas sabe? Aumentou o uso. Mas olha que interessante, olha o volume corrente aqui. Ele está um pouco maior desse lado. Vou voltar no time. Tem 750 de volume corrente. Aqui, ele está um pouco acima de 750, tá vendo? Como eu disse, o líquido dela está não deveria ter caído o volume corrente. Por que não tem como? Só para consolidar esse conceito. Aí o que os caras fizeram aqui? Aumentar com 10. Você colocar com 10 de PIB, ó, o envelope ainda é o mesmo. Está com 40. Só que o delta caiu para 30. Aí 40, depois 35, agora vem 30. Certo? Olha só que o refluxo está limitando até um pouco antes do 10 aqui, né? Uns 12,5. Aumentou a técnica. Outra coisa que ainda não fiz outra coisa que vem na cabeça. A gente tem encerrando com o fluxo bem antes da hora. Mas olha quanto corrente, nós batendo em litro. Batendo em litro. O que aconteceu? Mas o fluxo saiu. Perfeito. A gente melhorou o processo desse comando. A gente serviu como assistente aéreo para respirar. A única vez que dá certo. Deu certo. Se a gente ficou tirando o problema do sul. Aí, não está dando certo, vou subir. Está tirando 15. Isso aqui aí começou a cair o volume corrente de novo, ficou 10. Mas, ó, nem sempre, zerar, a curva zerar, significa que, como normalmente a gente faz várias, significa que eu tive uma função monetária. A base esmagadora, a maior parte das vezes, sim, talvez eu não. Isso aqui mais assim, eu não lembro disso, só sabe que existe. Bom, tá bom. Essa aqui era a curva função dessa paciente, interessante, ela é extremamente destruída. Isso aqui é o contrário da curva de função. Essa aqui é a curva de função para isso. Isso aqui é a complacência do sistema que é um estilinho. A gente olha e fica balançando. Se a gente olha bastante, só desbalança um pouco. Isso aqui vai ser realmente implementado, vai ser estilinho. E olha só, a curva de fluxo respiratório da curva função é exatamente paralela à respiratória. Lembrar que a tangente dela com o eixo Y é exatamente a constante de tempo, numericamente distante. Então, a constante de tempo respiratória é exatamente igual à respiratória, que é o supergrado. Resumindo, essa é a mecânica osmático real. O DPC aberto. Certo? O fluxo longo do DPC aberto e o osmático é exatamente paralelo. Só eu falar um pouco, falei bem da PIC, vou falar. Isso aqui eu, de novo, só mostrando para a gente que muitos pacientes dele, quando eu aumentava a PIB, eu aumentava bastante depois de aumentar a PIB. Isso aqui é só para mostrar para a gente que nos 3 volumes que ele testou, conforme ia subir na PIB, ele se entendeu o volume do funcionário. Bom, com 10 esse de novo. E deixa para mexer com resgate. Se não tiver tempo de falar, eu tenho que mexer no PIB. Perfeito. Andando para frente. É só mostrar para eles se eles quiserem. TGI foi tudo certo. Com essas coisas. Fiquei certo, TGI. Qual que é a alguns desses processados independentes das funções. Então, a gente tem que colocar um fluxo heterógrafo, aumentar o local e importar como a gente quer. Nós vamos que a gente quer proteger, colocar o catéter lá na filtração, lembrar que BGI é o melhor que BGI. Colocar o branco e lembrar que deixar na traqueia distal. Então, eu coloco um catéter que fica na expiração ligada na perto da traqueia, vocês concordam que ele está tirando todo o ar do espaço morto e trocando por um gás fresco. Então, aquilo lá vira para trocar, porque você distribui o espaço morto do ambiente. Vou mostrar exatamente isso. Você de novo, se o professor vai conquistar,
conforme a gente aumenta o fluxo de gás dentro do catéter lá próximo da traqueia, o VDVT descarga o espaço sobre o corrente, a fração cai. Quer dizer, o PSO2 os descarga. Hoje, qualquer ventilador é igual para total qualquer motorização paciente. Ainda mais que você precisa saber a pressão de platô, não é uma valor de Kilohertz. Mas a gente decap sobre o decap, eu já decap no computador, a gente se toda vez que a gente vai trocar o sistema de diálise, tiver que trocar o oxigenador, a gente faz o hospital em 5 dias. Então dá para a gente usar o decap com fluxo baixo e em tempo prolongado. Para a gente é mais barato, mais seguro colocar ele. Isso aí é só a casuística de índices asmáticos da ELS. Sobrevida de 34%. Isso é interessante. Isso tem um pouco da coisa natural deles, que acho que é importante a gente saber. Olha só como eles colocaram na média, isso aqui foram os coreanos que levantaram. Tá? Mas olha só na média como os eles eram colocados assim. Dos sobreviventes e sobreviventes na média com pH de 7,1, 80 de CO2. E tudo bem, tinha dentro de falar 1%, mas na média não. Assim, muitos desses talvez 1% sem jeito. A casuística de subterrâneos, a localidade é um pouco maior, subterrânea vai para 68%, 67%. Bom, outras coisas que tem escrito, hipotermia, que a gente já conversou, e IOX. O que é o IOX? Alguém já leu alguma coisa sobre o serviço público? Ninguém compra IOX. Os serviços privados, São Paulo e IOX. IOX é uma mistura de gás hélio com oxigênio. Tem no comércio de duas funções diferentes. Pode ser 30% de oxigênio e 70% de hélio, 40% de pressão parcial de oxigênio e 60% de hélio. Qual é a ideia do hélio? Ele diminui totalmente a viscosidade do ar. Então, não sei se você lembra da brincadeira da bexiga, quando você chuta a bexiga que sai bom, você pega e deixa a sua boca, sai fácil para você. Exatamente uma coisa de viscosidade e fluxo. Só para vocês terem uma ideia, se pegar no fluxo do oxigênio e colocar ioxa, o que a gente vê como na média é 1,3. Quer dizer, e não é calculado para isso. Funciona muito maior do que a gente está achando. Mas o ioxa ele é validado nessa situação porque os preços caros. Para que ele é validado? Para diminuir a sensação de despedimento dos pacientes. A única validação que a gente tem aqui é caro. Pode pensar que o hospital público é muito caro. Só para esse período além de vasculação, que vai relativamente bem, se lembra-se de greve dos hospitais. Então, alta frequência também é escrito para DPLC, no caso do isso aqui tem riscos bem grandes da gente se dar mal fazendo isso. A ideia é a gente ficar renovando gás das vias aéreas grandes e trocar para as expressões alternativas e transversões de pedra para emissões aéreas distantes. Pode ser que funcione. A gente vai ver se não deixa para concentrar o lado dele. Se a gente de alta frequência, a gente tem que laboratório. Sempre não tem isso local. É difícil usar. Bom, gente, então só para resumir o que a gente conversou agora, a gente tem um paciente com necessitação grave de asma. Posso tentar diminuir? Posso. Se esse dente for bem, eu só simplesmente vou reduzir. Foi uma pouca de 290. Se o dente falhou, se você tem que levar ele por uma depois, não necessariamente foi porque você vai usar um negócio. Porque a gente vai resgatar com isso. Se ele falhar no dengue, muito mais paciente. Só a gente colocou um exemplo, faz isso. Todo mundo deve tirar com cara de fúria, mais guardado. 5, 6, 7, a gente tinha o jeito de poder ser segundos. E os kits, de preferência de fechar a válvula de respiração. Quando ventilador, a gente pode fazer esse 10, coloca 7 ou 8 kg, 6 metros por quilo, pode fazer esse CD, fluxo incremental, pique, como você quiser, lá, esse fluxo de válvula. E busca saturar o seu serviço. Só saturar o seu se deve ser para mim, garanta que o seu cliente está entrando. Então, esses passos são extremamente importantes. O ventilador vai começar a alarmar. Se você não acertou, ele vai começar a alarmar. Vai lá, já põe o
o máximo que ele permite de pressão, que em geral são 6 centímetros. Tá? Se não tiver incremental, ponto incrementar. Se não estiver entrando, que o seu gás estiver limitando ainda, a pressão estiver limitando o seu respiratório, baixa o fluxo. Se não funcionar, baixa o fluxo. Até se conseguir colocar todo o se conseguir respeitar a pressão da sua ventiladora. Bom, conseguiu seu pH acima de 7,2 sem a pressão de para baixo de 5 pontos, acho que isso não apertivo, autorizar a esperar a melhor. Certo? Se não é possível. E começa assim. Se o pH for abaixo de 7,2, qual a pressão de para abaixo de 7? Ele tem poder que eu posso subir a frequência. Se der para subir a pressão, excelente. Se der para subir a frequência, tipo assim, dá para subir a frequência. Ah, mas ele está fazendo curva de apressionamento aéreo. Gente, chega essa frequência. Chega essa pressão repetida pela pessoa. Você quer repetir agora, continuando reduzindo. Chega essa frequência. Se é um cara que o sistema cardiovascular e o sistema respiratório estão acumulando essa pressão aérea, está ficando subir a frequência. Se não pega, começa as coisas aqui de preferência que isso dedicar para o centro terciário que consiga já conhecer por o seu artista. Bom, a gente não conseguiu de novo o pH 7,2 e o acima de 7,2, a maior igual a 7,2 e esse total baixo. Olha, o pH ainda está abaixo de 7,2, e a pressão total já está acima de 25. Eu posso pensar em diminuir a frequência, pensar em diminuir o volume, só que eu já estou num ritmo perigoso. Pensando já no pH de resgate, 7,17. E esse doente, acho que necessariamente eu preciso começar a fazer alguma coisa para tipo, dar carbonato lentamente para ele, pensar em TGI e tentar o seu terciário. Isso também faz parte do processo. Se você for pegar o grande da rede, indicação de erro, está lá, tem essas páginas de indicações de erro. E todos os critérios que você tem lá, faço. Ou difícil de pensar nesse. Bom, eu consegui essas duas variáveis, porque o pH já está se fazendo os dois, você vai calcular totalmente. Se ele conseguir baixar a frequência, talvez baixar o volume corretivo. Se der certo, ótimo. A gente volta para cá. Se não der certo, eu venho tudo tipo de resgate. A gente fez sentido isso. A ideia é que no precisa a gente faça exatamente isso, só que ali na prática. Vocês têm alguma informação? A gente da paciente as taxas moderadas. No geral, nesse momento inicial, a gente tende a bloqueá-los? Já estão bloqueadas. Principalmente que quando você bloqueia, os seus eventos já está estourando a hora, isso tudo vai ficar bem, isso tudo vai ficar bem. Quando a gente consegue retirar esses bloqueios, esse bloqueio, você pode tirar para Ótimo. Olha, frequentemente, como você vai perceber que eu vou controlar a gente no pico começa a se modular. Interessante, quando eles começam a sofrer, a gente não era completamente acelerado. Isso não caiu. Esse pico, em geral, já volta para a gente mais espontâneo e ver se ele fica confortável. Esse é o que eu costumo fazer. Bom, fazer uma coisa. Professor, de modo geral, então, você coloca zip? Eu cheguei no geral com isso, mas frequentemente você volta e não tem zip. Só tem Poxa, então vamos lá. Pausa.